Oi, eu sou a Laura Lever e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024. Poderes chegam a acordo sobre emendas, mas verba continua bloqueada. Mais de 80 empresas pedem para explorar mercado de apostas no Brasil. E Concurso Nacional Unificado divulga gabarito das provas objetivas. Os três poderes sinalizaram ontem um acordo para manter as emendas parlamentares impositivas, que deflagraram uma crise institucional nas últimas semanas entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Em uma reunião no Supremo Tribunal Federal, representantes do governo Lula, ministros do STF e os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, negociaram os termos. Segundo o acordo, as emendas impositivas vão ser mantidas desde que respeitem critérios de transparência, rastreabilidade e correção. Alguns desses critérios devem ser definidos em até 10 dias pelo Congresso e pelo Planalto. Até lá, segundo o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, o pagamento desses recursos continua suspenso. As emendas impositivas são definidas pelos parlamentares e de pagamento obrigatório pelo governo. O ministro do Supremo, Flávio Dino, tinha suspendido a modalidade, apontando falta de transparência nesse processo. Com o acordo de ontem, as chamadas emendas PIX, que vão direto para o caixa dos municípios, vão precisar ter o destino avisado previamente e priorizar obras inacabadas, por exemplo. As emendas individuais e as de bancada devem ser destinadas a projetos estruturantes escolhidos pelos parlamentares de cada estado. E as de comissão vão precisar ir para projetos de interesse nacional ou regional. Se você quiser saber mais, o episódio de hoje do podcast Café da Manhã trata desse tema. Ouve lá. Terminou ontem a primeira fase do prazo para que as empresas que querem atuar no mercado de apostas online brasileiro comprassem licenças de operação. Até o início da noite de ontem, o número de interessadas passava de 80. Como cada licença custa 30 milhões, o valor total que o governo deve arrecadar com as liberações se aproximava de 2,5 bilhões de reais, isso sem contar os impostos cobrados no futuro. Cada negócio licenciado tem autorização para manter até 3 marcas em atividade. As empresas podem oferecer palpites esportivos, caça-níqueis online e transmissão de jogos de cassino ao vivo. Para participar dessa primeira rodada, os sócios das companhias tiveram que comprovar que preenchem 5 requisitos mínimos: habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Todos os grupos devem ter pelo menos um integrante brasileiro e ainda precisam passar por um processo de certificação para garantir que o jogo não esteja viciado para prejudicar o jogador. O dinheiro da compra deve ser pago no fim do ano e o mercado regulado brasileiro começa a valer no primeiro dia de 2025. Uma reportagem da Folha mostrou que funcionários do Ministério da Fazenda se reuniram 251 vezes com bets ou associações que as representam, enquanto as regras para o mercado de apostas eram discutidas. Já representantes da área da saúde foram ouvidos em 5 ocasiões. Profissionais dessa área dizem que o cenário no país é de epidemia de dependência em jogos. Eles criticam a falta de investimento público em ambulatórios especializados para tratar o vício e em campanhas de conscientização. Questionados pela Folha sobre essas críticas, os Ministérios da Saúde e da Fazenda dizem manter um grupo de trabalho que vai começar a atuar em 2025 com o apoio dos sites de apostas em situação regular. O governo federal divulgou ontem o gabarito das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado, conhecido como o Enem dos Concursos. O exame foi aplicado no último domingo para 970 mil participantes em 228 cidades brasileiras. Apesar da abstenção de 54% entre os mais de 2 milhões de inscritos, foi o maior concurso do tipo já feito no país. O prazo para apresentar recursos contra as questões objetivas termina hoje. Eles podem ser feitos pelo site do CNU ou da Fundação Sesgran Rio, que organiza a seleção. O edital determina que as contestações sejam fundamentadas com argumentos claros e que os candidatos não se identifiquem no processo. O Ministério da Gestão e Inovação também fez um alerta sobre o cartão de respostas. Segundo a pasta, os candidatos que não marcaram o tipo de prova que faziam, que poderia ser 1, 2 ou 3, estão automaticamente eliminados. Os resultados da prova discursiva devem ser publicados no dia 8 de outubro e a divulgação do resultado final do CNU está prevista para 21 de novembro. No site da Folha você encontra o gabarito das provas, o passo a passo para preencher os recursos e também o calendário completo do concurso. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Daniel Castro e a edição de som é de Rafael Conkle.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!